Oi, tudo bem? Meu nome é Nicole, dona desse canal, esse é meu primeiro vídeo e eu tava pensando em um tema legal pra se falar. E que tema melhor do que divulgar o meu livro favorito? Aviso de possíveis gatilhos. Antes de começar, acho importante avisar que esse livro aborda temas delicados, como morte, depressão e suicídio. Então, se esses assuntos forem sensíveis para você, talvez seja bom considerar isso antes da leitura. E pode ficar tranquilo, que nessa parte do vídeo eu não vou dar spoilers, pois vou falar apenas da proposta do livro, porque a maior graça dessa história é descobrir aos poucos o que realmente aconteceu. Então, sem mais delongas, eu vou começar. Inicialmente, somos apresentados a Marcos. Marcos é um jovem escritor e todas as noites é acordado pela Dona Morte com a missão de escrever as histórias de almas que não conseguiram descansar. É uma premissa exótica. A gente não vê isso todo dia. Mas uma coisa que a gente não tem informação é sobre como é que essa relação entre Marcos e a Dona Morte começou. Não é uma coisa que é muito aprofundado na história. E é uma coisa que eu gostaria de saber. Já fica aqui a minha deixa de que eu gostaria de saber como é que começou essa relação deles. Em seguida, somos apresentados a Rosinha, mas eu prefiro chamar de Rosa. Ela e a Dona Morte, elas têm algum tipo de relacionamento, tipo uma amizade, ou só são conhecidas. Eu prefiro acreditar que elas são super amiguinhas, besties. A história, ela vai voltar um pouco para poder contar a história de Rosa. Quem é Rosa? Rosa é uma menina de 17 anos, ela é jardineira e é dona de uma floricultura. Ela é completamente apaixonada pelo trabalho dela. Ela realmente ama o que ela faz. E o trabalho dela representa grande parte da sua personalidade. Ela é uma menina gentil, dedicada, carinhosa e muito cuidadosa com todas as suas flores e as pessoas ao seu redor. No livro, a gente não tem datas. A gente não sabe mais ou menos em que época aquilo está passando. Porém, dá para achar que é em uma época mais antiga, destacado pelo fato de que temos casamentos arranjados na época, que é retratado no livro ainda. A Rosa, ela tá atendendo um cliente, e esse cliente é meio estranho, muito estranho. Só que, quando esse cliente sai, o pai da Rosa chega. A Rosa e seu pai têm uma relação de muito amor e muito respeito. Desde cedo, a Rosa foi ensinada a obedecê-lo sem questionar. Mas até onde essa submissão vai? Quando o cliente sai, o pai da Rosa chega e, sem muitas delongas, ele já anuncia: então, filha, arranjei um casamento pra você. E a Rosa fica, pasma. Tipo, imagina, você tá lá no seu trabalho, de boa, achando que sua vida tá normal. E do nada seu pai chega e fala: então, filha, pode cancelar todos os seus planos, porque você vai se casar. A Rosa fica, mas em um ato de respeito e submissão, ela aceita, sem questionar o pai, sem nem se impor. Ela só, tá bom, pai, tá bom. O pai fala que é com o Flavinho Doceiro. Nome criativo, né? Flavinho Doceiro. Flavinho é filho de uma família tradicional, muito conhecido pela doceria local. Ele é apaixonado pela Rosa e ele acha que vai ter uma vida próspera, uma vida boa com a Rosa. Só que a Rosa, ela acha o contrário. A Rosa, ela acha que ela é muito nova, que não tá pronta pra isso e que deveria focar na floricultura dela, no trabalho dela. Só que ela não consegue falar isso pro pai dela, não consegue falar: pai, não tô pronta. Pra ela simplesmente aceita. O pai dela, orgulhoso, fala: nossa, filha, que bom que você entendeu, e vai embora. E a gente volta pro tempo atual, onde o Marcos, a Dona Morte e a Rosa tá. O Marcos pergunta: mas qual o fundamento disso? Você vai querer me dar a biografia dela inteira? Porque você tá me contando coisa que eu não acho que seja necessária. Aí a Dona Morte vai lá e fala que tudo no seu tempo, que se ela tá contando aquilo, algum motivo deve ter. E quanto mais detalhes, melhor pra história. A gente volta pra história da Rosa, só que no dia do casamento. Dá essa quebra de tempo, tipo, entre ela descobrir e ir pro casamento. Tá, a Rosa, ela tá se arrumando junto com suas madrinhas, Margarida, Violeta e Açucena. Nomes bem criativos.
E todas elas, tentam ajudar a Rosa nesse momento. Tipo assim, falar que tá tudo bem, que o casamento não é tão ruim assim. E que a Rosa devia estar feliz por ter um marido, um noivo tão bom, um noivo que goste dela. A Rosa não tá tipo. Até porque as três madrinhas não têm o melhor exemplo de casamento. Nenhuma delas tem o melhor exemplo de casamento. Levantei, senti minha paciência chegar ao limite. Aliás, minha paciência naquele momento era como minha vontade de casar. Nenhuma. Percebi que soltaria todos os meus espinhos ali. Vocês perceberam? Rosa, espinhos. Diria que Violeta abandonou o sonho de ser atriz para agradar o marido, que vivia se queixando de que não suportava mais ser dona de casa. Apontaria o que estava mais óbvio. Margarida mais temia o marido do que o amava. Ficava com ele mesmo com todas as traições já descobertas. E essa cena? O marido mal falava com ela, vivia para suas viagens ao trabalho. Vocês perceberam que nenhuma ali tem um exemplo? Então, tipo assim, como é que vocês querem me falar que eu vou ser feliz nesse casamento se nenhuma de vocês é feliz? Mas a Rosa não falou. Rosa ficou quietinha. As madrinhas continuam tentando convencer Rosa, falando, tipo, Rosa, você já aceitou, os seus pais já pagaram esse casamento, já pagaram uma fortuna por esse casamento. Você não pode simplesmente falar que não quer. E aí, a Rosa realmente, não posso falar que eu não quero. E com medo de decepcionar o pai também, né? Então ela só. Tá bom, vou parar de reclamar. As madrinhas, elas têm que ir pra capela, pro casamento. A Rosa, ela precisava terminar de se arrumar, então ela ficou lá mais um tempo. Quando as madrinhas se despediram, a Rosa ficou deprimida. A Rosa estava deprimida. Ela abre a gaveta da penteadeira, tira um envelope com os planos de mudança, o mapa da França, os lugares que ela visitaria, os perfumes que sentiria. Por um momento, se permitiu sonhar. Perceber que na fala dela, ela tinha planos, sonhos, que agora foram totalmente destruídos pelo fato dela ter que casar. Claro, ela poderia, já que o Flavinho é tão apaixonado por ela poderia tentar conversar com ele. Porém, é uma coisa que não dependia dela. Ela não estava pronta, ela vai se casar com um homem que ela nem ama. É triste. E principalmente naquela época onde ela não tinha escolha. Por mais que ela pudesse se impuser contra o pai dela, falar, não quero me casar, ela teria que se casar. Porque seria mal vista pela cidadezinha dela. Igual é destacado justamente pela Margarida ou Açucena. Que falam que se ela não se casasse, ou se ela fugisse no meio do casamento, ela seria mal vista pela cidade. Então, tipo assim, ela tava meio que encurralada. Ela tinha que se casar com o Flavinho Doceiro. A Rosa, ela termina de se arrumar e ela vai finalmente pra capela. Pra capelinha. Ela vai em direção, só que lá na frente, ela vê Chiquinho. O Chiquinho tava carregando alguém no braço. Tipo, uma mulher nos braços. E ela, tipo, ela foi na direção do Chiquinho, que ele também tava entrando na capela. Quando ela chegou mais perto, ninguém parecia, tipo, né? Quando ela chegou mais perto, ela olhou pra aquela mulher e ela só conseguiu falar uma coisa. Eu tava morta. Aquela mulher era a Rosa. Só que a partir disso, eu acho legal que vocês leiam o livro. A partir daí, a história muda completamente. A Rosa, ela vai entrar em um ciclo onde ela tem que descobrir o que matou ela, quem matou ela, entende? E com a ajuda da Dona Morte, foi aí que elas se conheceram. E eu acho que esse livro tem uma premissa muito legal, coisas que a gente não vê muito e uma facilidade de ler. Eu acho que essa experiência seria algo que vocês deveriam ter. Vocês deveriam ler e tirarem suas próprias conclusões. E eu adoraria que vocês me falassem o que vocês acharam do livro. É um dos meus livros favoritos. Eu amo esse livro de paixão. Toda vez que eu leio esse livro, eu choro. E é um livro que transmite bem o que você quer. E não com uma linguagem difícil. É uma linguagem fácil, fluida. E que você vai terminar esse livro no máximo em 3 dias. Os pontos positivos. A história desperta uma curiosidade constante sobre o que realmente aconteceu com Rosa, mas sem recorrer à ansiedade ou à pressa para entregar as respostas. A narrativa é breve, fluida e livre de descrições excessivas, o que torna a leitura ainda mais envolvente. Cada detalhe parece existir por um motivo,
Não há exageros, mas também não faltam elementos para construir a atmosfera da obra. O leitor, o leitor não se sente como um personagem, e sim como um observador silencioso, acompanhando os acontecimentos à distância. E talvez seja justamente essa perspectiva que torna a experiência tão marcante. Pontos negativos. Embora a narrativa seja um dos grandes pontos fortes da obra por sua objetividade e ritmo ágil, essa mesma brevidade também se torna uma de suas limitações. Os acontecimentos se desenrolam rapidamente, deixando uma constante sensação de quero mais. Alguns personagens mereciam mais desenvolvimento, especialmente a mãe de Rosa, que é apresentada exclusivamente como uma figura fria e cruel. Faltam nuances que permitam compreender sua personalidade e suas motivações. Da mesma forma, as circunstâncias que levaram à morte de Rosa poderiam ter sido mais exploradas, com mais profundidade, o que daria ainda mais impacto emocional à história e enriqueceria a experiência do leitor. Tema principal do livro, tá bom? Tema principal. O livro não fala somente da morte de Rosa, mas também a vida de Rosa, mostrando como suas relações, seus sonhos, seu trabalho como jardineira, seu casamento forçado e as pessoas ao seu redor moldaram sua história e revelaram a importância de enxergar o sofrimento antes que seja tarde. Apesar de tratar desses temas, a história não faz isso de forma gratuita. Ela usa o mistério para discutir o peso do sofrimento emocional, os sentimentos que muitas vezes ficam escondidos e como nem sempre a dor de uma pessoa é percebida por quem está ao redor. A conclusão. No fim, o que mais ficou comigo não foi o mistério da história, mas a reflexão que ela deixa. A gente nunca sabe o que uma pessoa está carregando por dentro. Muitas vezes, quem mais sofre aprende a esconder a própria dor, engole os sentimentos, sorri quando precisa e continua vivendo como se estivesse tudo bem. Justamente por isso, quem está ao redor pode não perceber a dimensão daquele sofrimento. E às vezes nem queremos. Estamos tão concentrados em nossas próprias vidas que nem percebemos o quão afetadas estão as pessoas ao nosso redor. Isso não é um ato de egoísmo. É só viver em um mundo onde você só depende de você. A história de Rosa me fez pensar que a dor nem sempre é visível. Às vezes, o silêncio diz muito mais do que qualquer palavra. Por isso, acho que esse livro vai além do mistério. Ele nos lembra da importância de olhar para as pessoas com mais atenção, ouvir sem julgar e lembrar que o silêncio também pode ser um pedido de ajuda, quando ninguém consegue ouvi-lo. Esse foi o vídeo. Deixe nos comentários se vocês tiveram alguma vontade de ler, se gostaram da minha indicação. Um beijo, abraço e fui! Caros vivos, fiz questão de que Marcos me desse esse pequeno espaço para que eu pudesse falar com vocês. Deve tê-lo chocado o fato de minha presença permanecer o tempo todo no livro, tanto na história de Rosa quanto em minha parceria com Marcos. A questão é, por que eu choco? Sim, pare e reflita. Por que a morte lhe choca? Eu sou tão assombrosa assim e estive presente em sua vida até hoje, e saiba que vou permanecer para sempre. Fui eu quem matou aquela doença que você teve, lembra? Foi a minha foice que tirou de perto de ti falsos amigos, falsos amores. Com apenas um sopro, assassinei vários problemas seus, para que pudesse recomeçar. Não percebe? Chama-me de morte, mas eu sou a vida. Sem mim, nenhum ciclo se encerraria para que outro começasse. Já pensou, preso em uma vida sem mudanças, sem renascimento e renovação? Isso sim é morrer. Com a mão, trago a foice, dilacero, destruo e encerro uma situação. E com a outra, trago flores, para inspirar seu recomeço. Não chore se perdeu um grande amor, um amigo, um emprego ou o que quer tenha sido que perdeu. Na verdade, eu livrei você dessas coisas por algum motivo. Por você precisar se reescrever e ter uma história bem melhor. Não deixe para se reinventar depois de morto, pois esse é um dom exclusivo de vocês vivos. E sobre aquele ente querido que eu levei? Ah, pode parar. Eu não levei ninguém. Não me culpe e nem se culpe. Ele e eu já havíamos combinado aquela viagem para pro lado de cá. Bem antes de tudo. Fique tranquilo e saiba lidar comigo.
até o fim dos seus dias por aí na terra. Juro que eu posso lhe ajudar e favorecer seus novos começos. Não se esqueça que sou eu o enviado para lhe buscar no último suspiro e lhe apresentar a gostosura que é estar adormecido. É como tirar umas férias temporárias, sem contas para pagar e muitas coisas boas para aprender. A única coisa chata aqui, às vezes, é ter que nascer de novo. Viva! Viva sempre com a morte. Viva sempre se renovando, evoluindo e melhorando. Espero não ir visitá-lo tão cedo, viu? Com amor, ou não, Dona Morte.